Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos dar início ao culto de adoração ao Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pé, os irmãos e as irmãs. Faremos a leitura do Salmo número 42. Salmo número 42. Pela graça de Deus, nós estamos retornando ali as atividades há alguns dias, né? E as notícias são bem animadoras. A cada mês que se passa, né? E agora nós temos aí uma porcentagem maior de irmãos que poderão frequentar o culto. Mas nós vamos fazer essa leitura então do Salmo de número 42. Fazer uma leitura de forma alternada. A alma anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de ti, Deus, o Deus vivo. Quando irei me perder a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas serras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas
passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comunico está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Desmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 107, ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte, corre franca saltar de Sião no monte. Sim na cruz sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Hino de número 107. Louvemos ao Senhor.
que muitos se gloriam em si mesmos, né? Do que tem muitas vezes, daquilo que é, daquilo que alcançou. Mas, como crentes, embora nós reconhecemos que o que temos e o que somos são bênçãos de Deus, mas jamais devemos nos gloriarmos em nós mesmos, ou naquilo que somos ou naquilo que temos. Devemos nos gloriar tão somente na cruz de Cristo, naquilo que Ele fez por nós, naquela rude e amarga cruz. Ele deu ali a vida dele por nós. Ele nos amou de tal maneira que Ele provou isso quando naquela cruz Ele foi levantado. Quando naquela cruz Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte em nosso lugar, nos dando vida, vida eterna. Que a mensagem da cruz, que gloriarmos nesta vida, esteja tão somente na cruz de Cristo, nesta rica fonte, que é a cruz do Senhor. Amém? Nós vamos orar, pedir ao nosso irmão Marcos para nos dirigir a Deus nesta oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este dia, Senhor, que o Senhor, meu Deus, acrescenta a nossa existência, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, primeiramente pelo dom da vida, Senhor, que vem através de Ti, da Tua graça, Pai. Te agradecemos pela saúde, ó Deus, nos tempos como esse, ó Deus, é um dos bens mais preciosos que nós podemos ter, ó Pai. Te agradecer, ó Deus, por não estarmos, ó Pai, dentro do hospital, dependendo, ó Deus, de cuidados médicos, mas desfrutando, Senhor, de plena saúde, ó Deus, que o Senhor nos concede através da Tua graça. Te agradecemos pelo alimento da nossa mesa, Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, ó Pai, pelo ar que respiramos, te agradecemos pela família, pelo trabalho, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Até aqui, Senhor, hoje, nesse sábado, dia 10 de outubro de 2020, o Senhor nos trouxe em segurança, ó Pai. Passamos, sim, ó Deus, muitas vezes por vales, mas o Senhor tem nos dado a vitória, ó Pai. O sangue de Jesus Cristo tem nos liberto, tem nos purificado, o Senhor nos perdoa das nossas faltas, das nossas falhas. E aqui essa noite, ó Deus, nós queremos apresentar, Senhor, diante de Ti as nossas famílias, ó Pai, os nossos familiares, onde quer que eles estejam, aqueles que estão aqui próximos, que estão distantes, ó Deus. Acompanhe o Senhor em suas caminhadas, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar, ó Pai, tudo que está no nosso coração, ó Deus, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Deus, aqueles das quais nós não compartilhamos nem mesmo com um amigo mais próximo, mas nós derramamos o nosso coração, ó Pai, aos Teus pés. Amém. E é onde queremos nos achar, Deus, prostrados diante de Ti, Senhor, em Teu altar, ó Pai. Que possamos, Senhor, derramar as nossas lágrimas aos Teus pés, os nossos lamentos, ó Pai, as nossas angústias, as nossas dores, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, abrir o nosso coração, Senhor, diante do Senhor, que nos formou, que sabe que somos, ó Deus, que conhece a nossa estrutura de pó, de terra, Senhor, que possamos, Senhor, ser barro em Tuas mãos, Senhor Deus. Amém. Se necessário, ó Pai, nos quebra, Pai, nos refaz, ó Deus, que o Senhor possa curar as feridas, Senhor, do nosso coração e tocar a nossa alma profundamente, ó Deus. Amém. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e que continuemos a caminhar com o Senhor, pois não tem sido fácil, ó Deus, mas o Senhor tem nos dado, ó Pai, a vitória a cada novo dia, ó Pai. Aperfeiçoa, Senhor Deus, o Teu poder, ó Deus, em nós, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
poder sentar, eu vou ler um texto, e esse texto servirá também para o momento de confissão e o momento de louvor ao nosso Deus. Os irmãos abram comigo lá no Salmo de número 46. Salmo de número 46, eu vou ler, os irmãos e as irmãs acompanhem suas Bíblias. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então nós vamos cantar um hino aqui. Muito bem. Vamos cantar um hino aqui. O 105, os irmãos lembram da melodia dele? Certeza do crente. Vamos louvar a Deus com esse cântico? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Fiquemos em pé mais uma vez. Louvemos ao Senhor. Oh
Salvador. Esse que hoje o reconhece, ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, mostrar algum valor, vencendo em Jesus, sendo carecente. Louvando ao Senhor. Deus está colocando a casa em ordem.
hoje aqui dentro é tudo novo. Nada é como antes, tudo agora é bem melhor, porque eu sei que Deus já colocou a casa em ordem. Eu sei que Deus já colocou a casa em ordem. Mas tudo que Ele faz é bom, sua vontade é bem melhor. Glória a Deus. Deus já mudou a nossa casa, né? Mudou essa ordem, né? Ela estava bem bagunçada mesmo. Antes de Cristo, depois de Cristo, ela se arrumou, né? Se transformou. Eu quero compartilhar com os irmãos ainda, temos alguns minutos, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Nós estamos pensando aí durante este mês, que é o mês mais bonito do ano, não é verdade? E é o mês da Reforma Protestante, e é o mês do meu aniversário, já foi. Obrigado, irmãos, pelas felicitações, né? E é nesse mês que nasceu a pessoa mais linda do mundo, que sou eu. Fui eu, né? Então pronto. Pensei que eu era só o único, então já não. Vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos pensando nesse mês, né? Porque o mês é escolhido, de fato, dia 31 de outubro. Comemora-se aí o aniversário da Reforma Protestante. A igreja estava mergulhada numa escuridão tremenda, se afastando imensamente da palavra de Deus. As pessoas vivendo ali sem esperança, praticando tudo assim, o que vinha na cabeça, e o clero, né, os líderes dominando, vendendo a vida eterna, né, uma série de coisas lá, de acontecimentos. Mas a palavra de Deus, ela veio para realmente arrumar a casa, para iluminar, né, para trazer de volta o povo de Deus, né, a viver uma vida de conformidade com a vontade de Deus. E nós pensamos lá no domingo passado sobre só as Escrituras, somente as Escrituras. Né, ela tem ordem, ela tem autoridade sobre a vida do crente, sobre a vida da igreja. Né, então, as Escrituras Sagradas é que direcionam o crente, é que norteia a vida do crente, enfim, que rege a vida do crente, para aqueles transformados em Cristo Jesus. Não está pela ordem aqui, né, os solas, né, como é conhecido, mas hoje eu quero pensar rapidamente, hoje e amanhã, bem objetivamente, né, bem objetivo, sobre sola gratia, né? Aqui em Efésios, capítulo 2, nessa carta do apóstolo Paulo, e há quem diga que o apóstolo Paulo estava, ao escrever essa carta, né, ele estava preso, né? Ele estava preso por conta do Evangelho mesmo. E aqui então, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nas quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de desobediência, entre os quais também todos nós andávamos
éramos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos o versículo de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por este privilégio, Senhor, por estarmos na tua casa de oração, louvando, glorificando o teu nome, te adorando. Também, ó Deus, em comunhão uns com os outros, em comunhão contigo, em torno da tua palavra, com os nossos corações e mentes, desejosos, ó Deus, de aprender mais a respeito da tua vontade. Senhor nosso Deus, ilumina-nos com teu Santo Espírito. Ajuda-nos a compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos também agradecemos. Amém. Sim, nós vamos tentar depois do finalzinho, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, esta doutrina da sola gratia, ou somente a graça, os reformadores, enfim, a igreja cristã, ela olhou para as Escrituras novamente, buscou compreender de que maneira realmente o homem, o que realmente ele precisava para ser salvo, ou de que maneira ele era salvo. Porque a igreja, ela estava vivendo um momento assim. Para você ter um lugar nos céus, você precisa comprar a sua salvação. Né? Lembra, vendendo ali uns documentos, né? Pagando algumas penitências, sacrifícios, para você alcançar o céu, você precisa pagar. Né? Até tem aquela expressão de que quando o ofertante colocava uma moeda no gasofilácio, né, e o tinir daquela moeda lá no fundo do gasofilácio era uma alma que saía do inferno e ia para os céus. Ele tinha garantido ali a sua salvação. Faziam-se orações, faziam-se cultos, né, missas em favor, rezas, orações, rezas, né? No caso eram rezas, a igreja medieval fazia muito isso, para tirar a pessoa lá do estado de purgamento, né? Para que esta pessoa fosse para a glória, para os céus. Enfim, na verdade a salvação era comprada e ela era alcançada por meio de obras. De obras. Se você praticasse tais obras e muito mais, então você alcançava a vida eterna, a salvação. Os reformadores, então, vieram, olharam para as Escrituras e agora eles trazem essa verdade à tona, à baila, e diz assim: não, somos salvos somente pela graça em Cristo Jesus. As boas obras, elas vêm depois.
elas vêm depois, e não antes, para alcançarmos a vida eterna. E o texto que nós acabamos de ler, ele faz parte aqui, né, de um bloco de textos que o enfoque, a ênfase aqui, é o mistério da salvação. Fala-se da salvação. Primeiro, porque a salvação é determinada pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus. Quem determinou quem vai ser salvo foi Deus. Não foi a igreja, não foi o homem, ninguém. Quem determinou a salvação foi Deus. São os desígnios do Senhor aqui. E esses desígnios ou propósitos, eles já estavam prefixados desde mesmo a eternidade. Vida eterna, desde a eternidade. Não tem ali um começo em Deus, começou em Deus, Deus é eterno, não dá para medir. Então assim, desde a eternidade, oculto, durante vários séculos, por isso que a igreja vivia naquele momento, naquele período de escuridão, né, oculto aí durante os séculos, e realizado ali em Cristo Jesus. Então, o segundo momento aqui é que a salvação de Deus, então, ela trata de uma doutrina, né, de um dogma aqui teológico, impenetrável pela razão humana. Então, não adianta eu ficar pensando, razoando, né? Não, a salvação é assim, a salvação é assada. Não, é o mistério de Deus salvar o pecador do jeito que ele quis. No tempo que ele quis, da maneira que ele quis, do jeito que ele quis. Uma coisa estranha, não é? Se você olhar a maneira como Deus usou para salvar o pecador, é um negócio muito estranho. Mas que vai permitir o único filho morrer na cruz do Calvário, um instrumento que era de tortura, era somente para criminosos, bandidos, e lá estava o Filho de Deus. Então a graça de Deus, ela chega a ser assombrosa, não é? Ela chega a ser assombrosa, misteriosa mesmo, a maneira, o jeito, como Deus resolveu aí salvar o pecador, salvar a cada um de nós. Mas ela é de forma gratuita, a salvação é gratuita. Ninguém precisa pagar nada. E se dizer que ainda em pleno século XXI, meus irmãos, tem pessoas vendendo a salvação, vendendo um cantinho lá no céu, um terreninho lá no céu, 5 por 25, sei lá quantos metros. Ainda vendendo um pedaço no céu, não pode ser assim. Não diz isso aqui na palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirma, ó, pela graça, não é que está aí no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Primeiro, a palavra graça, ela tem um significado aqui que traduzido quer dizer favor imerecido. Graça é isso, favor imerecido. Deus está fazendo um favor, salvando o pecador que ele não merece, não é mérito. Não é por eu sou bonzinho, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu visitei tantos aí, né? Eu distribuí lá a minha cesta básica. Olha, eu dei até a cesta básica, lá no meu 14º, quinto, lá para eu não tenho direito ao céu. Não é por essas coisas aí. Né? Não é merecimento, eu sou bom, eu sou justo, né? Eu sirvo a Deus. Não é comigo, não é porque você é justo, bom, perfeito, né? Não é nada disso. Não é pelas obras, não é porque você merece, eu mereço. Essa é a filosofia dos dias de hoje, né? Se você perguntar para alguém aqui, você vai pensar, eu mereço. Eu fiz tanta coisa já, né? Os méritos hoje, eles são contados. Mas diante de Deus, para a vida eterna, não. A salvação é um ato de Deus, é um favor de Deus, àquela pessoa que ela não merecia, cada um de nós, de uma maneira imerecedora. Há também um outro sentido aqui, que a palavra de Deus, a palavra graça, né? Que a palavra graça significa, salvação significa, aqui dentro do pensamento do apóstolo Paulo, significa libertação, libertar da morte, libertar do pecado, da condição de escravidão que vivíamos no pecado. Primeiro, favor imerecido.
porque você vivia na escravidão, você estava morto nos seus delitos e pecados, vivia para o pecado, vivia para a morte, estava caminhando para a morte, estava caminhando para o abismo. Então Deus vem e salva. Esse é o segundo sentido aqui da palavra graça, né? Então, diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, aqui no texto, nós encontramos duas verdades aqui impressionantes. Deparamos em que o homem, ele se afastou de Deus. Ele foi se afastando, se afastando, se afastando. E ele não tinha capacidade nenhuma, e nunca teve desde o princípio, por mais perfeito e santo que ele fosse, de se chegar a Deus ou de ser salvo. Pois essa é uma pergunta que se faz lá na classe de novos, né? Quem é que te salvou? O que é Cristo para você, né? Você acha que você realmente consegue alcançar a salvação por você mesmo? Então são perguntas assim. Não, o homem estava separado de Deus. Vamos encontrar isso na palavra de Deus. Separado da graça de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão aí da graça de Deus. A graça de Deus, então, ela alcança o homem. A única coisa que pode alcançar o homem, fazer com que ele se desperte e que ele viva novamente lá do seu jazigo, não é isso? Morto em seus delitos e pecados, é a graça de Deus. É isso que faz com que ele se levante dali e torne a viver. É somente a graça de Deus, porque o homem se encontra nesse estado terrível. Então eu queria pensar aqui com os irmãos e as irmãs sobre a graça que salva. Simples assim. E a graça que salva tem duas realidades aqui. Primeiro, a graça que salva tem como fonte o Deus de amor. Guarda aí. A graça que salva tem como fonte o Deus de amor. Olha aí o que diz aí no versículo 4 e 5. Vamos ver aqui? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja o versículo de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do que mesmo? Do grande amor com que nos amou. O nosso Deus é um Deus de quê? De amor. E João vai descrever isso muito bem em todas as suas cartas, falando de que o nosso Deus é um Deus de amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Qual é o resumo que ele dá? Ele chega em ponto e diz, porque Deus é amor. Foi o amor de Deus, meus amados irmãos e irmãs, foi a graça de Deus, o amor de Deus, praticado por Deus, né, naquela rude cruz, provando ali o quanto Ele nos ama, é que foi esse amor de Deus que levou Ele a tratar o homem de uma maneira graciosa. Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, do jeito que Ele deveria tratar. Não. Se Ele fosse tratar-nos da maneira que realmente, com a sua ira, com o seu fervor, com todo o seu poder, viraríamos o quê? Não existiríamos, não éramos de jeito nenhum. Mas Deus nos tratou graciosamente. Ele olhou para o homem morto, para o homem sem vida, para o homem distante de Deus, homem, mulher, né, criança. Então Ele tratou graciosamente. Ele cuidou deste homem, dessa mulher, dessa pessoa caída e levantou. E levantou pelo amor. Quanto a isso, o apóstolo Paulo, então, ou João aqui, em sua primeira carta, ele diz assim, veja lá, 1 João 3:1. Vede, pega lá, 1 João 3:1. Pode abrir aí. Primeira carta de João 3:1.
que nós temos aqui? O que João fala aqui? O que João afirma aqui? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos o quê? Chamados filhos de Deus. Apesar do nosso horrendo estado de pecado, meus irmãos, Deus nos deu este privilégio de em Cristo tornarmos filhos, e não filhos da ira, mas filhos dele, filhos amados, filhos santos, filhos salvos, longe agora de qualquer condenação, longe do pecado. Deus é amor, isto é, o amor é a própria essência de Deus, é a própria essência do nosso Deus. E João ainda vai dizer, 1 João 4,9, aí, 1 João, indo um pouquinho para frente aí, lá no capítulo 4, versículo 9 e 10, o que diz aí? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver o quê? Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o quê? O amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus para conosco não levou em conta o nosso horrendo estado de depravação. Deus nos tratou com graça. Deus nos tratou com amor. Nós aqui muitas vezes não somos misericordiosos, né? Temos dificuldade em demonstrar o amor. Temos dificuldade em sermos graciosos, mas Deus não. Deus não nos tratou assim. O amor de Deus nos alcançou. Ele tratou a cada um de nós, como já disse, de maneira graciosa, para que pudéssemos em Cristo obtermos o livramento da morte, do pecado, da escravidão, da condenação eterna. Nos transformou, olha só. Deus nos transformou, Deus nos alcançou. Deus nos tratou com amor, com graciosidade. E Ele nos transformou de filhos da ira para filhos do seu amor. Filhos do seu amor. Filhos condenados. Agora, filhos livres. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o salmista, ele vai dizer no Salmo 107, 8, veja só o que ele diz aqui. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Veja lá, Salmo 107, versículo 8 a 10. Deus é digno, então, de ações de graças, porque na sua bondade, que é a manifestação do seu amor, Ele livra a alma do rebelde, da morte. Então ali nós lemos o quê? Rendam graças ao Senhor por sua. Os que se assentaram nas trevas, caminhando um pouquinho, nas sombras da morte, presos em aflições, ou em aflição e infernos, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, e havendo desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Ele tirou das trevas, os tirou das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Então, aquela pessoa, nós, estávamos então como está aqui na sombra da morte, nas trevas, presos pelas cadeias do pecado. O Senhor então nos tirou de lá, nos socorreu e despedaçou aqui tudo aquilo que nos prendia. Somos livres em Cristo Jesus. E essa iniciativa de salvar o homem
foi de Deus. Né? Hoje, eu falando com um irmão, e ele falava tanto que a pessoa precisava se arrepender, precisava buscar a Deus para poder ser salvo, aquela coisa toda, né? E ele estava colocando a salvação como um mérito, uma busca do ser humano, uma iniciativa do ser humano para alcançar a vida eterna e a salvação. E eu disse, ele falava muito ali, né? E aí eu disse a ele, deixa eu falar para você uma grande verdade. Você pode me ouvir? Ele parou, ficou ouvindo. Ele disse assim, a salvação não é pelos nossos méritos. Não é porque eu sou dessa ou daquela religião. Não é porque eu sou isso ou sou aquilo, não. E não é porque eu busco, não é minha iniciativa. A salvação é tão somente por meio de Cristo Jesus. É a iniciativa de Deus. Deus começou isso lá na eternidade, em seu conselho. Lá em seu conselho já estava pré-ordenado que muitos aqui, deste lugar, desta cidade, aqui da nossa comunidade, todos haveriam de conhecer Cristo Jesus como Salvador. E o confessariam e o serviriam para toda a eternidade. Os irmãos creem nessa verdade? Amém. Então, aí, que maravilha, né? Assim, meus irmãos, o Deus a quem servimos é um Deus de imenso amor. Este amor de Deus foi derramado sobre nós pecadores através da sua graça em Cristo Jesus. Então, Ele nos trouxe de volta a uma comunhão com Ele e uma comunhão entre nós. A graça que salva tem como fonte, a graça que salva tem como fonte o amor de Deus. O amor de Deus. Guarda aí. E a segunda realidade aqui, o segundo aspecto, é que, veja lá, versículo 2, 4, 5. Mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Primeiro, a graça que salva tem como fonte o amor de Deus. É a iniciativa dele. E o segundo aspecto, a graça que salva tem como alvo a pessoa pecadora. Este é o alvo. O alvo de Deus é salvar o pecador. O que Cristo veio fazer foi isso também. Principalmente, cumprir a vontade de Deus. O homem natural, então, sabemos que ele foi criado lá e vivia no jardim do Éden, esse homem original, originalmente, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele tornou o quê? Pecador. Ele desobedeceu a Deus. Ele se afastou de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar aqui alguma coisa, e é isso que ele está dizendo aqui. E em outro trecho também, como Romanos 3, 10, 12, ele faz uma citação aqui dizendo, não há o quê? Não há justo. Veja lá, Romanos 3, 10, 12. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fez inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. Confere aí. Ele está citando aqui trechos do Salmo 14 e 53. Este extraviar aqui que Paulo fala, que as Escrituras se referem, quer dizer que a pessoa aqui ela se rebelou contra Deus, contra a vontade de Deus. Então todos se extraviaram, todos carecem de Deus, todos se afastaram de Deus. Isso é desde a criação, desde lá do jardim do Éden, desde a queda de Adão
Ele é. E quando Deus viu isso, isso já estava no plano de Deus, de alguma maneira, por isso que a graça é misteriosa. E a graça que salva, ela tem o alvo, que é o pecador, que somos nós, que é o homem pecador. Ali nós percebemos claramente que Deus já tinha um projeto para a humanidade. Há um trecho lá que é chamado de próprio Evangelho, lá em Gênesis 3,15, onde ele fala que o descendente da mulher, ali é o próprio Evangelho, Deus já estava anunciando o que Cristo iria fazer. Ele ia pisar a cabeça da serpente. Ele ia buscar o pecador caído na pessoa de Cristo. Então, meus amados irmãos, embora o homem se afastou, rejeitou, desobedeceu a Deus, quis dominar todas as coisas, o pecado veio e dominou o homem, dominou a pessoa, o mal veio sobre o homem o tempo todo. Mas Deus tinha este alvo: salvar o pecador, salvar o homem dessa situação. Por isso ele enviou Cristo Jesus. Por isso ele fez o que fez. Por isso ele nos trata com graça. Assim, temos aqui uma parte na Confissão de Westminster que declara que, depois da queda, diz assim: tornaram corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. E o testemunho de Deus aqui em Gênesis 6,5 diz assim, que Deus viu que a maldade do homem havia o quê? Se multiplicado. E o desígnio do coração do homem era mau o tempo todo. Veja lá, Gênesis 6, versículo 5. E se arrependeu o Senhor de ter criado o homem. Isso pesou lá no seu coração. Deus ficou entristecido com esta situação, porque não foi para isso que ele criou o homem, para que o homem vivesse no pecado, na condenação, na rebeldia, longe dele. Então, todos pecaram, diz Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem foi distanciando, eu repito, aquela imagem gloriosa que havia no homem de Deus, como ele foi criado, foi se perdendo, foi se corrompendo, foi se contorcendo, foi se maculando, e ele se tornou corrompido e um pecador. Mas Deus não nos tratou assim. Mas Deus ainda tinha este alvo, sempre teve, de resgatar, de salvar o pecador. Essa triste situação, ocasionada pelo pecado, que trouxe uma série de consequências ao ser humano, até hoje. Deus então sujeitou toda a raça humana ao domínio deste mundo, do pecado, do príncipe desse mundo. E todos andavam, e todos que ainda não têm Cristo, andam segundo as inclinações da carne. Está aqui no texto que lemos. Nós éramos assim, não é isso que ele diz aqui no texto? O que é que diz aqui? O que é que diz aqui no capítulo 2? Veja lá, Efésios 2. Voltando lá, já encerra já. O que ele diz aqui? Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o quê? O curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos das riquezas. Ele vai dizer, entre os quais também o quê? Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo vai dizer, ó, vocês, meus irmãos da igreja de Éfeso, vocês também não estavam fora de jeito nenhum dessa condição. Olha que privilégio. Mas agora vocês são diferentes. O alvo, aquilo que Deus veio fazer, os atingiu. E eles agora são resgatados. São salvos pela graça de Deus. Andavam também, como nós andávamos no mundo, pela vontade dos nossos pensamentos, da nossa carne, daquilo que imaginávamos. Mas Deus nos resgatou, Deus nos libertou em Cristo Jesus. Aquilo que estava corrompido, aquilo que estava maculado, Cristo purificou. Cristo purificou, Cristo resgatou. Olha só o que diz João 3,19. Ele afirma assim: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Suas obras eram más. Assim os homens viviam, assim as pessoas viviam, assim nós vivíamos. Mas o mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, eu encerro, para ressaltar então aqui este tópico, esse momento, é o fato de que o pecador, nós estávamos envolvidos por um lamaçal de pecado, totalmente impotentes, totalmente incapazes de qualquer ação, de qualquer atitude boa, de fazer qualquer coisa concernente à reconciliação com Deus. Ah, eu me reconciliei com Deus. Não. Eu amo a Deus. Ah, eu amo a Deus, né? Deus, eu me converti. Nós falamos assim, né? Mas o homem, no seu estado de pecado, não tem condições nenhuma de movimentar absolutamente nem os seus sentidos na direção de Deus para fazer qualquer coisa para resolver esse problema. Quem resolveu? O amor de Deus. Deus. Então devemos ter em mente isso daqui. Que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, Deus nos concede então a sua graça suficiente e eficaz para conduzirmos a salvação da vida eterna. Quem faz isso? É Deus. É Deus. A graça que salva tem como alvo o pecador morto em seus delitos e pecados. E aí eu pergunto para os irmãos, né? Quando Deus olhou para todos nós, eu sempre tenho dito isso. Para o homem morto em seus delitos e pecados, hoje nós não podemos mais afirmar, diante do que nós acabamos de ouvir, que eu tenho capacidade e condições de me conduzir até os céus de Cristo, ou qualquer pessoa que seja. Porque eu aprendi que quem fez tudo foi Deus. Iniciativa dele, capacidade dele, graça dele, favor dele. Porque pensam bem, eu encerro com essa ilustração tão simples, mas o que um morto pode fazer? O que uma pessoa morta pode fazer? Uma pessoa que está morta fisicamente, quando você vai lá no velório e tudo, você, de repente, alguns chorando, você vai lá, né, e tem ali o culto, né, o ofício e tal, você olha para o morto, mas o que o morto pode fazer? Se ele não for tocado pela graça de Deus, não acontece nada. Se não for pelo poder de Deus, ele nunca ele consegue sair daquele estado em que ele está. Está morto. Eu sempre digo, se você vê algum morto, de repente se levantar, você corre, então você cara.
porque ele não tem condições, capacidade nem a pessoa, não é isso? As pessoas choram, lamentam, voltam, clamam, mas não voltam. Então o homem pecador, comparado por Paulo como um morto em seus delitos e pecados, sem capacidade nenhuma para responder a nada, a não ser quando Deus o chama daquele estado, quando Deus o transforma, quando Deus o capacita, quando Deus o conduz para a vida eterna. Mas é a iniciativa de Deus, é pela graça de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então a graça salvadora é assim. A iniciativa de Deus tem como fonte o amor de Deus e tem como alvo o pecador, para tirá-lo da perdição da morte eterna e o conduzir para a vida em abundância. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por este momento tão gracioso, tão maravilhoso, em que podemos, ó Deus, relembrar que não somos merecedores absolutamente de nada daquilo que vem das tuas mãos, a não ser que o Senhor nos torne merecedores. A vida eterna, Senhor, a salvação, ela é tão somente por tua graça, por teu grande amor. O Senhor tem como alvo o pecador. O pecador é corrompido pelo pecado. E assim o Senhor trabalha e trabalhou em nosso ser, nos resgatando da morte, da escuridão, da perdição eterna, da ira, transformando as nossas vidas, nos dando este privilégio de sermos chamados filhos do Senhor, filhos e filhas, salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, que a tua igreja possa compreender esta verdade. Que a salvação é tão somente pela graça. E não custa absolutamente nada. Custou a vida do Senhor, mas para cada um de nós, aquele que crê, absolutamente nada. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos distribuir os elementos da Santa Ceia e depois cantaremos o último cântico. Vamos lá? Vou convidar o irmão Marcos e o irmão Iramar. E simplesmente em 2 minutos, né, nós, 2, 3 minutos, muito bem. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse: isto é meu corpo que é partido por amor de vós. Tomai e comei dele todos vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, ele também tomou o cálice, tendo dado graças, disse: isto é meu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança. Este sangue será derramado por amor de cada um de vós. Tomai dele todos, fazei isto em memória de mim. Sangue de uma nova e eterna aliança. Nós vamos dar graças e assim nós participaremos do corpo e do sangue do Senhor. Nosso Deus, graças te damos pelo corpo do Senhor oferecido, moído naquela cruz, pelo sangue derramado, para nos dar vida e vida eterna. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
quando participamos e ao participarmos, ó Deus, da mesa do Senhor, lembramos do sofrimento do nosso Deus e lembramos também da vitória do nosso Deus, da aliança que Ele estabeleceu conosco, a aliança eterna, de que não esqueceu de cada um de nós, de que não esqueceu jamais do povo do Senhor, do povo da aliança. Selastes essa aliança para toda a eternidade. No amor do Senhor, Pai, nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar então, meus irmãos e irmãs? Disse Jesus: isto é meu corpo, tomai dele todos vós e comei. Disse Jesus: isto é meu sangue, tomai dele todos vós. Amém, igreja? Amém. Vamos entoar este louvor aqui ao Senhor. Queremos dar-te glória. Receberemos a bênção. E amanhã nós estaremos de volta aqui às 19 horas, né? Com outro grupo de irmãos aqui. 18 agora. Agora 18. Aumentando, né? Se Deus quiser, estaremos todos juntos aqui, sem essas restrições assim, né? Protocolares. Mas por enquanto é bom. E é importante que nós observemos tudo isso, viu, meus irmãos? Ainda não passou, não, né? Temos que tomar cuidado. Vamos louvar ao Senhor? Levantando
que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre nós, povo do Senhor, não só agora, mas para sempre. Amém. Amém.